A palavra de Deus diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6, diz assim. Vamos ler o versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. E Salomão, filho de Davi, Salomão ben Davi, quer dizer Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. Olha que forte. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, fala a fé de Salomão. Salomão ben Davi, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Eterno, seu Deus, estava com ele, e muito o engrandeceu. E Salomão falou a todo Israel, aos chefes de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo o Israel, chefes das casas paternas. E Salomão e toda a congregação com ele foi ao grande altar que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da reunião de Deus, que Moisés, o servo do Eterno, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Kiriat Jearim ao lugar que lhe preparara, pois lhe havia armado uma tenda em Jerusalém. Porém, o altar de cobre feito por Bezalel, filho de Uri, neto de U, estava ali diante do tabernáculo do Eterno. E Salomão e a congregação buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Eterno sobre o altar de cobre que estava junto à tenda da reunião. E ofereceu ele 1000 ofertas de elevação. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que te dê. E Salomão disse a Deus. Ali Salomão falou com Deus, e Salomão ali faz seus pedidos. Enfim, até aqui. Pode se assentar quem está de pé. Glória a Deus. Irmãos, Deus aparece para Salomão e fala: me pede o que você quer que eu vou te dar. Quando fala que Deus aparece para Salomão, Deus aparece desta forma. Deus se revela ou se manifesta ou aparece para Salomão dessa forma. Deus não falou se eu fizer eu sou Deus, se eu não fizer eu sou Deus. Deus não falou assim: Salomão, você vai, fala aí, ora aí, se Deus quiser vai ser. Não, Deus falou: me pede o que você quer que eu vou te dar o que você quiser. Então isso é muito forte. Mediante essa palavra nós entendemos o quê? Que o sacrifício quebra ou quebranta até o coração de Deus, ao ponto que quando você apresenta um sacrifício melhor ou maior sacrifício ou melhor sacrifício, como Salomão fez, Salomão apresentou 1000 sacrifícios, 1000 ofertas de uma só vez. Quando você apresenta sacrifício a Deus, quebra todos os cadeados e bloqueios no mundo espiritual, quebra toda maldição, seja por lado do mal, de maldição, de doença, de câncer, de macumba. O sacrifício quebra tudo isso. Ou seja, também algo que Deus está retendo. Porque vamos pensar, vamos raciocinar, as nossas bênçãos estão nas mãos de Deus. Então, se nós não a temos, se nós não ainda conquistamos, então às vezes falta a gente usar a fé de Salomão e fazer para o nosso Deus algo que ele vai falar assim: caramba, Salomão, em todos esses anos ninguém fez um sacrifício tão perfeito, tão forte, tão grande para mim. Então, já que você fez para mim o que ninguém fez, então me pede o que você quiser, o que você quer receber que eu vou te dar. Então, além de Deus
o Eterno trabalha desta forma. Por que que muitas pessoas estão dentro das igrejas e louvam e passam multidões dentro das igrejas, e às vezes as pessoas não recebem da forma que vão lá buscar? Porque Deus, Ele quer ver a pessoa fazer sacrifício, fazer algo que ninguém ou que poucos têm coragem de fazer. Por isso que é muito mais fácil a pessoa ir no culto, orar, pedir, mas fazer o sacrifício é desafio. Fazer o sacrifício é mexer com toda a estrutura da pessoa. Por exemplo, Salomão, para ele sacrificar aqueles 1000, ele levantou 1000 altares, e ele sacrificou um boi em cada altar. Ofertas, 1000 ofertas. Então ele teve que enxugar de todo o seu reinado naquele presente momento. Salomão teve que enxugar, porque ele sabia que ele teria que apresentar no altar 1000 bois, 1000 sacrifícios. Então o sacrifício mexe com a sua estrutura. Mexe o sacrifício. O que é o sacrifício, pastor, que chama a atenção de Deus? É aquele que você deixa às vezes de comer. Quem é que quer deixar de comer? O ser humano às vezes acostuma a acordar, ter seu café, seu Nescau. Cada um tem o seu ritmo de vida. O ser humano acostuma a almoçar bem, a comer carne todo dia. Se não tiver carne, às vezes não come. O ser humano acostuma a ter um ritmo de vida que ele gasta mais de 1000, mais de 2000, mais de 3000. Cada um tem um ritmo de vida. Aonde que entra o sacrifício nisso tudo? A pessoa vai ter que decidir por vontade própria, não por alguém estar obrigando, mas ela vai ter que decidir abrir mão naquele momento, para que ela enxugue tudo e consiga então ajuntar o maior sacrifício para entregar o seu Deus no altar. Foi isso que Salomão fez. Então, essa palavra, vamos segurar, vamos economizar, esse mês só vamos comer isso, só vamos comprar isso, esse mês até algumas coisas que a gente ia pagar, nós vamos dar um jeito, nós vamos organizar da melhor forma, porque nós temos que apresentar o nosso sacrifício. Então foi assim que Salomão conseguiu ouvir de Deus: me pede o que você quiser que eu vou te dar. Então Deus está mandando eu te revelar nessa noite, pela palavra Deus está revelando. Para Deus te dar o mundo inteiro não é impossível. Eu estou aqui falando por meio de fé agora. Para Deus te dar o carro 0 km, que você às vezes fala assim: eu ganho um salário mínimo, eu não ganho tanto, não tem como nem eu manter, pastor, um carro 2024, o modelo do ano, eu não tenho, pastor, só de PVA eu não tenho. Ora, Deus está falando, para Ele te dar isso, não há limites nem dificuldades para Deus te dar isso. Seja uma casa na praia, seja uma casa aqui, seja o melhor carro, seja a melhor vida, seja uma estrutura maior, seja uma honra maior, não importa. Para Deus, Deus não olha para você dizendo: você não tem condição. Não, Deus olha para você esperando você fazer sacrifício semelhante ao de Salomão. Deus olha para todo ser humano da mesma forma. Ele não olha cor, religião. Ele não olha se a pessoa está chorando ou está sorrindo. Pode perceber que o mundo não para, o mundo continua. Tem gente sorrindo, tem gente chorando, tem gente triste, tem gente alegre. Hoje tem alguém triste, amanhã a pessoa está alegre. Hoje tem gente alegre, amanhã a pessoa pode estar triste. O mundo continua, a terra continua a se mover, se movimentar, sim ou não? O mundo está em movimento. Então Deus não faz nada além da sua misericórdia, deixar as pessoas nascerem. Muitos nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem, mas não chega a riqueza, não realiza os sonhos. Vocês estão entendendo, sim ou não?
Então essa palavra aqui de Salomão está se tratando de alguém que aprendeu com seu pai Davi como chamar a atenção de Deus, como fazer Deus aparecer e falar: me pede o que você quiser que eu vou te dar. É isso que Deus está mandando dizer. Tem coisas que você já orou, já pediu, que você está esperando, mas Deus está falando: faz algo que você não podia fazer, Salomão. Salomão não podia sacrificar entregar aquelas ofertas. Salomão não podia, mas ele ouviu a voz de Deus e não viveu para agradar as pessoas. Então ele sacrificou no altar o que ia contra a vontade de todos. E ele fez o sacrifício. Então quando fala aqui que Deus apareceu para Salomão, naquela mesma noite, Deus está falando para você: faz para mim, para minha casa, porque Salomão fez aquele sacrifício quando ele constrói o templo. Olha só que coisa forte. Então o sacrifício é ligado ao altar, é ligado ao templo, à sinagoga. Por isso que ficou muito conhecido como Templo de Salomão, sim ou não? O mundo inteiro conhece a história de Salomão e o Templo de Salomão. Por quê? Porque ele decidiu sacrificar como ninguém. Ele decidiu fazer como ninguém quis fazer. Então, por que Deus apareceu para ele naquela mesma noite e falou: me pede o que tu quiser? Porque Salomão quis naquele momento, ele aceitou fazer o que ninguém queria fazer. É essa fé que você tem que colocar dentro de você. Não espere o seu irmão vir no culto, não espere você agradar todo mundo, não espere a multidão vir. Deus está falando com Deus está falando com você que está aqui ouvindo hoje, que está ouvindo essa palavra agora. Tem multidões no mundo, mas Deus está falando com você que chegou aqui, que está ouvindo essa palavra. É para você preparar o maior e melhor sacrifício e entregar para a honra e glória de Deus no altar do templo da casa de Deus. E Deus assim vai aparecer para você e vai dizer para você: me pede o que você quiser que eu vou te dar. Para finalizar essa palavra, Deus manda lhe dizer: não há limites. Não tem limites para o poder de Deus. E Ele também não quer que você fique esperando a vida toda. É para você fazer o que tem que ser feito pelo altar, pela obra de Deus. Salomão proveu para o reino de Deus, e Deus proveu para Salomão o que ele pediu. Ele pediu sabedoria, Deus fez dele o homem mais sábio de toda a terra. E Deus também deu, com a sabedoria, Deus deu riqueza, poder. Então só você pode impedir os planos de Deus na sua vida. Só você. Não sonhe com coisas velhas. Não sonhe com coisas pequenas. Sonhe como Salomão e faça como Salomão, e você será o maior e o melhor. Deus fez Salomão ser o maior, o mais sábio, o mais rico. Então Deus pode, e se você sacrificar ele no altar, ele vai te fazer o maior e o melhor. Por isso você tem que fazer o seu melhor voto, entregar com fidelidade, fazer o melhor pela casa de Deus, fazer o melhor voto de Abraão, da tenda, e Deus vai te honrar. Você cresceu ou não? Então dê uma salva de palmas nessa noite. Receba essa palavra, receba de Deus nessa noite.